Psicólogo Gustavo Caribé. Gustavo, boa tarde para você, seja muito bem-vindo aqui ao nosso Alba Notícias. Conte pra gente, a mentira é mesmo essa vilã toda, causadora de sérios problemas ou não? Boa tarde, Milena. Olha, a mentira é um tema muito curioso, porque, de fato, a gente pode focar nos problemas que a mentira acarreta, porém, a mentira, ela também nos priva ou reduz os danos de outras questões que, porventura, aconteçam. A mentira nada mais é que uma habilidade social, um recurso que nós utilizamos principalmente para viver em comunidade e socializar. Por exemplo, imagina falar a verdade o tempo todo. Olha como pode ser uma coisa complicada. Uma brincadeira que eu sempre digo é que falar a verdade e o próprio conceito de verdade, ele é um pouco perigoso, porque, na verdade, o que nós temos de verdade são percepções de uma realidade que a gente julga verdade. E, por isso, julgamentos, avaliações, críticas e opiniões, geralmente estão baseadas em percepções e não necessariamente em verdades. A gente tem visto aí um programa, um reality show do momento, que o quadro, por exemplo, O Sincerão, retrata muito isso que você deu de exemplo agora, Se a gente fala, aspectos que pra gente são verdades absolutas, pode prejudicar e pode trazer danos ali para o outro, o sincericídio, em exagero. Agora eu lhe pergunto, em tempos, por exemplo, da rede social tão valorizada, a gente vê ali também muitas mentiras, Às vezes no estereótipo do corpo, com aqueles efeitos, aquelas edições. No nosso caso aqui, do ramo político, a gente tem também os prejuízos, por exemplo, das fake news, que são mentiras absolutas. Então, aí é um dano, Essa mentira passa a prejudicar a pessoa e a sociedade. Como lidar com isso, doutor Gustavo? Ponto importante. A mentira, ela é um ato deliberativo, ou seja, a pessoa que mente, ela sabe que está mentindo, porém, o objetivo é alcançar um ganho primário ou secundário, contando aquela versão que ela acredita que pode convencer. Observe, ela acredita que pode convencer, porém, ela não acredita por saber que aquela versão não traduz realmente a realidade. Nesse período a questão da fake news é algo bem complicado, porque, como eu falei, a mentira é algo deliberado, ou seja, tem uma estratégia naquela mentira, exatamente, ela visa atingir o objetivo. Então, quando há essa propagação dessas fake news, o objetivo basicamente é ou atordoar, gerar um desconforto a nível coletivo, gerar uma espécie de caos, porque as pessoas muitas vezes elas acabam tendo dificuldade em verificar as fontes. Um ponto interessante é justamente a fonte, porque muitas vezes não há fonte. Não tem fonte e às vezes a fonte que me passa a informação, eu tenho um vínculo com ela. Então, se ela está me falando aquilo, eu julgo aquilo como verdade, pelo vínculo com a fonte. Só que às vezes a fonte não tem fonte e às vezes, de fato, é uma mentira. É uma estratégia para benefício próprio e nós precisamos ficar atentos, principalmente em um ano eleitoral, ao que é verdade, ao que é mentira, ao que é fake news, ao que é realidade. Cuidado também com o que você encaminha e cuidado com um assunto que eu vi que bateu recorde hoje, que é o trote. O trote, inclusive, é crime previsto em lei, doutor? É uma mentira que já ultrapassou os limites. Com certeza. Principalmente pelo impacto social que é causado, seja na prestação de serviços de saúde, seja na prestação de serviços de segurança, como, por exemplo, o Corpo de Bombeiros, como, por exemplo, a SAMU, entre outros serviços, que, às vezes, pessoas mal intencionadas em que encontram uma certa satisfação, e é interessante falar que a satisfação é algo muito subjetivo. Sim. Então, tem pessoas que encontram satisfação em aplicar trotes. O problema é o dano que é causado. Tá, a gente tem que finalizar, só mais uma perguntinha, Kari, porque até que ponto, a mentira, ela pode ser utilizada como um artifício para convívio social, até que ponto é uma brincadeira e quando é que ela chega no seu consultório? Porque imagino que a mentira também pode trazer sérios prejuízos à pessoa que acredita que está na verdade. Ela mente tanto que ela acredita na própria mentira, isso aí já traz um dano, doutor? Sim,
Como identificar, levar esse paciente, né, quem tem filhos, por exemplo, que está ali lidando com aquela mentira corriqueiramente? Pronto. A criança em si é muito comum o uso da mentira, porque a criança ela distorce um pouco a noção de realidade com o lúdico. Então, é passível de entender e acompanhar, justamente porque são fases. No entanto, aquela mentira mais patológica ou compulsiva, onde a pessoa começa a mentir e tem dificuldade de interromper, essa se torna um problema, principalmente na convivência, seja na família, seja no ambiente social, seja no trabalho. Justamente porque ela passa a acreditar naquele conceito que ela propaga, aquela informação que ela propaga, e o tempo todo acaba sendo confrontada. E é nesse confronto que geram desgastes, o que faz com que ela, para se adaptar, invista em mais uma nova mentira. Nossa.